Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 104 e hoje, permitindo o Senhor, nós encerraremos este Salmo. Salmo 104. E nós leremos a partir do verso 24. Salmo 104, a partir do verso 24. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus eterno, eu quero nesse instante pedir ao Senhor que me tome em tuas mãos. Use a minha boca. Aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração quando preparava essa mensagem, que seja, ó Deus, transmitido aos meus irmãos aqui. E que os meus irmãos possam ser edificados, possam ser abençoados e transformados pela palavra do Senhor. E aquilo, ó Deus, também que o Senhor falou ao meu coração, peço que também esteja moldando a minha vida de acordo com a tua palavra. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto neste salmo como Deus se relaciona com a sua criação. O título que eu propus para os irmãos é o Criador e a sua criação. Então nós já vimos nos outros domingos que Deus se relaciona com a sua criação primeiramente revelando a ela a sua glória. Não há uma só parte da criação de Deus em que a glória de Deus não possa ser vista. Gloriosamente revelada a nós a existência de Deus por meio da sua criação. Em todo lugar nós vemos a glória do Senhor sendo manifestada, né, ou relampejos da glória de Deus, né, como por exemplo o sol na sua força. É uma faísca da glória de Deus, a sua grandeza. Também nós vimos, do versículo 5 ao versículo 9, o poder de Deus. Deus se relaciona com a sua criação, revelando nela o seu poder. É impossível nós não vermos Deus nessa criação. Em todo lugar que nós olhamos, o poder de Deus, ele é constatado. Também nós vimos que Deus cuida da sua criação, ele revela a sua criação, o seu cuidado. Do verso 10 ao verso 23, nós vemos que Deus cuida de seres tão pequenos, de animais tão simples, aves. Deus cuida dos mais simples seres da sua criação, mas também cuida de nós. O homem, ele é o único ser da criação criado à imagem e semelhança do Criador. É o único ser na criação que tem condições de admirar a grandeza de Deus e de conhecer a Deus. Não por si só, conhecer a Deus porque Deus se revela ao homem. E o homem pode conhecer a Deus assim, né? Também hoje nós, então, continuando, nós veremos que Deus se relaciona com a sua criação, revelando-lhe a sua sabedoria. Deus revela a sua sabedoria na criação. Olha o que diz o verso 24 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Aqui o salmista está exclamando, ele está admirado, ele está dizendo: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios, e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer e a seu tempo, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito
eles são criados, e assim renovas a face da terra. Duas palavras aqui no verso 24 nos mostram a sabedoria de Deus. Duas palavras deixam bem clara a sabedoria de Deus: variedade e riquezas. Olharmos para a criação, nós vemos uma variedade sem conta. É algo impressionante. Os cientistas até hoje não conseguiram catalogar todas as espécimes que existem na face da terra, nem das plantas e nem dos animais, insetos. Na floresta amazônica, só na floresta amazônica, recentemente foram catalogadas mais de 400 novas espécimes, que até bem pouco tempo não se sabia da existência delas. Dia desses eu assistia um documentário, se você quiser depois eu posso te passar o endereço dele, né, para você assistir em casa lá no YouTube, sobre as zebras. Os cientistas até hoje não sabem por que as zebras têm listras. Eles não sabem qual a necessidade das listras das zebras. Eu achei interessante isso. Puxa vida, eles não sabem para que as listras servem. E é interessante que se você pegar o bando de zebras que existe, aquela manada toda lá, você não vai encontrar uma igual à outra. Bem, você não precisa ir lá na África para ver isso. Só olhar aqui para nós. Não existe um igual ao outro aqui. Pode até ser parecido, mas não é igual. A variedade da criação de Deus é algo impressionante. A sabedoria de Deus é algo impressionante. Os cientistas não sabem o porquê das listras das zebras, mas Deus sabe. Uma vez, eu estava pescando, e um irmão muito desses, cheio de fazer graça, virou para mim e falou assim: pastor, por que Deus criou o pernilongo? Esse bicho só serve para picar a gente. Para que Deus criou o pernilongo? Eu falei: só, irmão, o lógico seria para alimentar o sapo, né? Deve ser. Para alimentar outros insetos, né? E o bichinho tem que viver. Então, se você der bobeira na beira do rio, aliás, você não precisa nem para a beira do rio, né? Hoje eles estão vindo na sua casa mesmo, né? Mas eu sei que Deus não fez isso à toa. Se você pegar a variedade de espécimes de cães, você já viu? Você pega um chihuahua pequenininho que cabe no bolso, ele é cachorro. Se você pega um dog alemão desse tamanho, ele é cachorro. E quantas espécimes existem? É uma variedade impressionante. Se você vai aqui no Rio Paraíba pescar, você vai ver uma variedade de peixes. Se você vai ao mar, vai ficar ainda mais impressionado. São seres sem conta, como diz o verso 25. O mar é tão vasto, tão imenso, e neles se movem, nos mares, se movem seres sem conta. É muito. E não só na quantidade, mas também na variedade. Como nós vemos a riqueza de Deus. Pegue as pedras preciosas que existem, os materiais, minerais e outros elementos caríssimos. Essa semana eu ouvia que há uma empresa, não sei em qual país, há uma empresa que está fabricando diamantes sintéticos. Um diamante, para ser produzido na natureza, tem que estar sob a pressão de um vulcão, coisa assim. Então eles reproduziram isso em laboratório e conseguiram criar um diamante. A diferença é que o diamante deles, com a maior qualidade, é ainda muito inferior a um formado na natureza, por Deus. Que variedade! Como a natureza ela é rica, e mostra assim como Deus ele é rico, como Deus é não só criador, mas também é criativo.
Quanta coisa maravilhosa nós vemos na natureza. O salmista, ele chama a nossa atenção para a imensidão do mar, no verso 25 e 26. E ele fala que o mar está cheio não só de animais pequenos, mas também de animais grandes. E aí ele fala de um tal monstro marinho, que formaste para nele folgar. Vamos entender melhor isso aqui. Monstro marinho, lá no hebraico a palavra é Leviatã. O Leviatã é um mito, é algo folclórico, algo que faz parte da mitologia antiga. Eles criam que existia um monstro marinho, que era uma coisa absurdamente grande e tudo mais tal. O salmista aqui, ele está como que dizendo o seguinte: se existisse mesmo um animal tão grande como o tal Leviatã, ele é o bichinho de estimação de Deus. Deus brinca com ele como uma criança brinca com seu cãozinho. Mas suponhamos que esse Leviatã aqui seja uma baleia, um tubarão. Existem baleias enormes. Por maior que seja esse animal, Deus folga nele, ou seja, Deus brinca com ele, como um menino brinca com seu cãozinho, com seu bichinho de estimação. Mostrando assim que Deus tem o controle. E por maior que seja a extensão do mar, tudo está sob o controle de Deus. O que o salmista está dizendo é justamente isso. Não existe nada maior do que o poder de Deus. Não existe nada maior do que a sabedoria de Deus. E a sabedoria com que Deus fez os mares, com que Deus fez a natureza. Em tudo a gente vê as coisas se encaixando perfeitamente. E o mar, por mais imenso que ele seja, ou qualquer outra obra da criação de Deus, por maior que seja, é pequenininho perto de Deus. É pequenininho perto do poder e da sabedoria do Senhor. Os homens construíram navios para singrar os mares. E se gabam dos seus navios enormes, dos seus aparelhos que chamam a atenção pelo seu tamanho. Mas há pouco mais de 100 anos, uma das maiores obras de navegação chamada Titanic afundou na sua viagem inaugural, porque colidiu com uma obra da criação de Deus e rasgou o seu casco e afundou. Dizem que o dono da empresa que construiu Titanic, na inauguração ele disse: nem Deus afunda esse navio. E um iceberg rasgou. Um bloco de gelo criado pela mão de Deus rasgou o tão imponente navio. Por maior que seja a capacidade do homem de produzir coisas imensas que chamam a atenção, os arranha-céus, os aviões. Ontem mesmo à tarde, eu gosto muito disso, eu estava acompanhando a exibição desse novo avião da Embraer, o KC-390, sobrevoando a cidade. Eu fiquei fascinado. Já fui eu lá com o meu celular filmar e eu gosto disso. E fico impressionado de ver o homem criar um aparelho daquele tamanho que voa. Mas se você observar cada parte do avião, o homem copiou da natureza. Quem entende engenharia aí sabe o que eu estou falando. Cada parte do avião, o homem se inspirou na natureza que Deus criou, para poder então construir esse aparelho. Mas esse aparelho cai. Esses aparelhos caem, dão problema. Mas a criação de Deus ela é tão perfeita, que onde existe problema na criação, a culpa é do homem. Como nós veremos no último versículo deste salmo. Onde existe problema na criação, a culpa é do homem. É o homem que destrói. Este que foi colocado para ser o mordomo, para governar a criação junto com Deus, para cuidar da criação, acaba sendo o pior.
elemento na criação, Ele que destrói tudo. Mas olhando para a sabedoria de Deus ainda nestes versículos, nós vemos que Deus sabe também como cuidar daquilo que Ele criou. No verso 27 diz que todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Todas as aves, todos os animais encontram alimento, porque Deus prepara tudo para eles. E se Deus recolhe as suas mãos, se Deus deixa de providenciar-lhes o que eles precisam, como coisas básicas para a vida, o ar para respirarem, eles morrem, diz o verso 29, e voltam ao pó. Eu não sei se você já teve problema de falta de ar. Eu lembro em 2001, quando eu sofri um acidente, tive trombose, deu embolia pulmonar, então eu tive muita dificuldade para respirar. E eu lembro que com o aparelho jogando ar no meu pulmão, eu não conseguia ter essa sensação de encher o pulmão de ar. Era uma coisa terrível. Eu puxava o ar, mas o ar não vinha. Eu olhava pela janela, via as árvores balançando. Tem vento, tem ar, mas não está aqui dentro, eu não estou conseguindo respirar. É uma coisa horrível, é uma angústia terrível. Se Deus fechasse o registro do oxigênio da terra por 2 minutos, estaríamos todos mortos. Só os que praticam natação talvez duraria um pouquinho mais. Hoje você agradeceu pelo ar que você respirou e está respirando. Hoje você lembrou-se de agradecer: Senhor, obrigado, porque não faltou ar para os meus pulmões. Você agradeceu por isso? Ou você esperará um dia ficar de cama para se lembrar de quão precioso é fazer esse simples movimento e saber que isso também é dádiva de Deus? Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Parte um, vem outro no seu lugar. A terra é uma grande rodoviária. Uns vão embora, outros chegam. Ninguém fica para semente. Mas é Deus, é o Espírito de Deus que traz a vida. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora do ser de Deus. Se estamos vivos aqui, é porque Deus é quem nos sustenta, como nós vemos lá em Atos 17, 28. Nele nós nos movemos, existimos, respiramos. É Deus quem nos dá tudo isso. Tudo porque Ele é misericordioso, tudo porque Ele é gracioso. E aí, meus irmãos, nós nos esquecemos disso e seguimos essa vida de forma arrogante. Somos arrogantes, achando que somos alguma coisa. Achamos que porque inventamos coisas como navios, aviões, construímos prédios enormes, inventamos remédios para as nossas enfermidades, achamos que não precisamos de Deus. O movimento na história que ficou conhecido como iluminismo nada mais foi do que um ateísmo arrogante. O homem estava descobrindo, tendo o privilégio de descobrir coisas e inventar coisas, e começou a se achar, começou a dizer que Deus não era mais necessário para ele. Deus não é mais necessário para o homem, porque o homem aprendeu a viver sozinho, descobriu-se sem Deus neste mundo e se descobriu feliz. Ele não precisa mais ter um Deus dominando sobre ele, dizendo o que ele tem ou não que fazer, porque agora ele controla tudo. O homem sabe inventar coisas, inventar bugigangas com as quais ele pode viver bem. Mas quando Deus corta o ar do ser humano,
corta o fôlego do ser humano. Não adianta as máquinas que ele inventou. Não adianta os instrumentos e aparelhos que ele inventou para facilitar a respiração. Ele vai morrer. E por que então o homem age com tanta arrogância assim? Não é lamentável o fato de que o único ser da criação, criado à imagem e semelhança do Criador, é o único que voluntariamente zomba de Deus, voluntariamente dá as costas para Deus, voluntariamente se levanta de forma arrogante contra o seu Criador? Ah, pastor, mas antes do homem houve um ser que fez isso, o nome dele é Satanás. Sim, por isso que Jesus disse que quem age dessa forma, quem peca, quem vive no pecado, é filho de quem? Do diabo. Está seguindo ao diabo. A arrogância no coração do homem é sinal da presença de Satanás na vida dele. Estou dizendo que a pessoa é endemoniada, não é isso não. Mas eu estou dizendo que essa pessoa está sob a influência de Satanás, está dando ouvidos ao diabo. A arrogância no coração do homem é a expressão de Satanás no coração do homem, dizendo: você não precisa de Deus. E Satanás é astuto. Ele diz para nós que nós não precisamos de Deus. E quando nós fazemos um monte de besteiras na nossa vida, pecando contra o Senhor, porque acreditamos nessa artimanha, nessa astúcia de Satanás, caímos na conversa dele, damos as costas para Deus e começamos então a amargar severas consequências da nossa vida. Então nós nos voltamos ou tentamos voltar para Deus e clamar por socorro. Vem Satanás e nos diz: ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Você é um traste imundo. Ele não quer nada com você. E por aí vamos. E por aí vai o ser humano. Irmão, irmã, não dê ouvidos, especialmente ao seu coração, porque o seu coração e o meu coração, ele tem uma tendência natural para ser arrogante. E Satanás sabe muito bem como usar isso a favor dos propósitos nefastos dele para nos afastar de Deus. Lembre-se, você é pó. Nós somos pó. Basta Deus fechar a torneirinha do nosso oxigênio e nós voltamos ao pó. Por que arrogância? Só porque conseguimos construir uma ou outra bugiganga que facilitou a nossa vida? Nos deu mais conforto? Mas tudo isso é obra da misericórdia de Deus, dando ao homem inteligência. A sabedoria de Deus dando inteligência ao homem. Toda a criação exala a sabedoria de Deus. É lastimável que os homens, mesmo diante de tantas provas da existência de Deus, da sabedoria do Senhor, ainda permanecem obtusos, teimosos, arrogantes, tapados em seu entendimento em relação a Deus, a ponto mesmo de negar a Deus e acreditar em besteiras como evolucionismo. Não tem coisa mais imbecil para alguém acreditar do que esse tal de evolucionismo. E eu quero pedir a você, pai, mãe, que tem filhos em idade escolar, converse com seus filhos sobre isso, pesquise sobre o assunto, abra a Bíblia e leia a Bíblia com eles e mostre para eles que eles têm um Criador, eles não são o resultado de um processo evolutivo ao acaso. Não, nós somos criados do pó da terra, sim, mas criados por Deus.
Deus nos criou. Não existe esse negócio de milhões e bilhões e trilhões de anos para a Terra se formar. Foi um ato instantâneo da vontade de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja terra e houve terra. Como nós vimos há pouco na leitura, no começo do culto. Tudo veio à existência pela vontade de Deus. No momento, a seu tempo, como diz o verso 27, a seu tempo Deus fez todas as coisas. E temos aí a criação. E aí eu deixo esse assunto para quem é especialista. Eu convido você a procurar na internet por 2 irmãos em Cristo, que são exímios conhecedores do assunto e podem muito bem te ajudar de forma muito mais apropriada do que eu. Dr. Adalto Lourenço, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, cientista, tem andado pelo mundo afora, mostrando que o mundo é criação de Deus, é criado por Deus, e não processo evolutivo e nada disso. E o outro irmão em Cristo é um irmão batista chamado Marcos Eberlin. Procure por esses 2 nomes na internet, Adalto Lourenço e Marcos Eberlin. Desligue a sua televisão, use a internet que você paga, a internet cara, use a sua internet para assistir uma coisa que vale a pena. Procura lá no seu YouTube, procura sobre o Adalto Lourenço e o Marcos Eberlin e aprenda com esses irmãos. Ajude os seus filhos que estão em idade escolar, sendo bombardeados com esse besteirol chamado evolucionismo. Porque se você pega evolucionismo, pega o contexto disso tudo, é o contexto do ateísmo. É ateísmo. E por favor, não engula essa história de que evolucionismo é ciência e criacionismo, que a Bíblia fala, é fé, é mito. Não é não, meus irmãos. Evolucionismo não é ciência. Evolucionismo é tão religião quanto a fé cristã. Não tem nada de científico, é religioso. Só que é uma religião mentirosa. Porque vem cá, se esse mundo, tudo que existe, é obra de uma explosão, de um átomo que explodiu, a pergunta é como é que essa partícula explodiu sozinha? Ou quem que estava lá causando essa explosão? Eu não sei em qual país, me fugiu agora da memória, tem lá o acelerador de partículas, que nada mais é do que uma sala enorme, onde tem uma máquina que está imitando essa teoria que eles dizem que o universo veio de uma explosão de uma pequena partícula. E está lá a máquina girando, já tem quase uma década já, está girando. Cientistas em cima do aparelho ali, monitorando, para tentar provocar a situação, não conseguem fazer o que eles dizem que aconteceu por acaso, sozinho. E você vai me dizer que isso é ciência? É preciso ter mais fé para crer que o universo veio do acaso do que crer que o universo foi criado por Deus. Mas aí a coisa fica difícil, por quê? Porque se Deus que me criou, Ele não me criou e me deixou ao léu. Ele deixou leis para eu seguir. Ele deixou claro que Ele é soberano, é a Ele que eu tenho que obedecer. É aí que a coisa fica difícil. É melhor crer que tudo veio do acaso, sem que ninguém tenha feito isso, e eu não tenho que dar explicação para ninguém, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, não tenho que obedecer ninguém. Evolucionismo é ateísmo. Proteja os seus filhos desses engodos. Ajude os seus filhos. Gaste o seu tempo estudando a palavra de Deus e ensine o seu filho o caminho do Senhor. Encerrando, meus irmãos, nós vemos que tudo que Deus criou
nós vimos o seu poder, sabedoria, cuidado, soberania, a sua glória. Tudo isso foi porque Deus, ao criar a sua obra, ao fazer a criação, Ele se relaciona com ela também, requerendo dela o seu louvor. A resposta que a criação deve dar a Deus é o louvor. Versos 31 a 35 dizem assim: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareceram da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. O salmo começou falando da glória de Deus, exaltando a glória de Deus, e da mesma forma ele termina. Ele termina mostrando que tudo é para a glória do Senhor, tudo que Deus criou é para a glória dele, e tudo encontra a sua finalidade e a sua razão de ser e existir na glória de Deus, na pessoa de Deus. Tudo começa com o Deus glorioso e tudo encontra o seu fim na glória de Deus. No Salmo 90, verso 2, nós lemos: antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tudo começa com Deus e termina com Deus. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Tudo tem só o seu sentido somente em Deus. Na criação do universo, ao final de cada dia, nós lemos em Gênesis 1, Deus sempre dizia: viu Deus que era bom. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. E houve tarde e manhã o segundo dia. No sexto dia da criação, quando tudo estava pronto, e viu Deus que tudo era muito bom. Muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. Por isso o salmista diz: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Ele está falando, Deus exulta de alegria pelas obras de suas mãos. Tudo que Deus fez, Ele disse, é bom, é muito bom. O salmista aqui está como que dizendo que Deus, a cada ato criativo dele, ato criador dele, lá na criação, ao final Deus olhava aquilo e ficava tão feliz, tão alegre. Ele exultava de alegria por ver o que ele havia acabado de criar. No verso 32, o salmista aponta para o fato de que o simples olhar de Deus transtorna a terra. Ele diz assim: com só olhar para a terra, Ele a faz tremer. Deus não precisa de muita coisa para fazer um tsunami, um terremoto, um vulcão em erupção. Deus não precisa de muita coisa. Para Ele é muito simples. Só olhar. O olhar de Deus. Ele pode transtornar esse mundo. Mais uma vez nós estamos aqui diante da grandeza de Deus. Como Deus é grandioso, como Deus é glorioso. Que Deus tremendo é esse que nós servimos. Quanto mais nós meditarmos na grandeza de Deus, menos espaço haverá em nosso coração para o pecado, para a ansiedade, para a preocupação, para a angústia. Quanto mais nós meditarmos na grandeza de Deus, na imensidão do poder de Deus, da glória do Senhor, mais nós
exultaremos de alegria. O segredo da nossa felicidade está na glória de Deus. Primeira pergunta do nosso catecismo diz isso. Qual o fim principal do homem? Louvar a Deus e glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Ou seja, ter plena alegria no Senhor. Por isso que quando nós olhamos para a criação, nós devemos nos alegrar. Porque tudo isso Deus fez foi para a glória e deleite dEle, mas para o nosso bem. Tudo isso prova o poder de Deus, a existência de Deus, o cuidado dEle conosco. O salmista continua nos mostrando no verso 33, que o resultado de tudo isso, dessa contemplação, de contemplarmos as obras do Senhor, de contemplarmos Deus e o seu poder, o resultado tem que ser o louvor. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. O salmista não está dizendo o seguinte: olha, eu vou cantar só quando eu for vivo, porque eu morrer não vou cantar mais não. Não é isso que ele está dizendo. Até mesmo porque nós sabemos que após a morte que vem para nós é a glória eterna, onde que não faltará para nós lá é louvor. Nós louvaremos ao Senhor o tempo todo. Passaremos toda a eternidade louvando e bendizendo o nome do Senhor. E aqui nós precisamos prestar atenção para o fato de que não existe nada nesta vida que nos confira mais dignidade do que o louvor ao Senhor. A atividade mais sublime que homens e mulheres como nós, pecadores, que mereciam o inferno, que mereciam a condenação eterna, a atividade mais sublime que nós temos é nos reunirmos para louvar ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que eu não consigo conceber, não consigo entender como pode alguém dizer que é crente, não ter prazer em louvar ao Senhor, não ter prazer em estar na casa do Senhor, não ter prazer em se reunir com os irmãos e bendizer o nome do Senhor. Não consigo entender como essa pessoa diz que é crente. Não entra na cabeça isso. Não estou julgando o coração da pessoa, estou julgando a ação da pessoa. Agora, a ação de um crente, de uma pessoa convertida, uma pessoa que é convertida a Cristo Jesus, ela demonstra prazer em estar na casa do Senhor, e onde quer que esteja, procura a casa do Senhor para adorar o Senhor com os irmãos. Durante a semana, está sempre procurando ocasião e tempo para meditar na palavra do Senhor, ler, estudar a palavra do Senhor, porque entende que sem a palavra de Deus, sem comunhão com Deus, ele não consegue viver. O alvo da nossa vida, o objetivo da nossa vida sempre deve ser o louvor ao Senhor. Uma vida que não é vivida para o louvor e glória de Deus, não está cumprindo o seu propósito, e mais, permanecerá vazia e escravizada a ídolos. O que nos afasta de Deus são ídolos em nosso coração. Por isso que os mandamentos já começam dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se há uma coisa que o nosso coração produz constantemente, são ídolos, deuses falsos. Constantemente o nosso coração está produzindo esse lixo. É uma fábrica de ídolos. E qualquer ídolo, qualquer Deus que tome o nosso coração, nos afastará de Deus. Nos fará questionar o Senhor, nos fará duvidar do seu amor por nós, do seu cuidado, do seu poder, da sua fidelidade. Faça como o salmista, resolva, seja resoluto em seu coração em dizer: eu louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Eu não quero passar um dia sequer da minha vida sem bendizer o nome do Senhor.
Eu não quero que um só dia da minha vida passe em branco, que eu não tenha reconhecido e louvado ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele fez e faz em minha vida. Ó Deus, me ensina a ser grato. Senhor, me faça ser grato ao Senhor, me dê um coração agradecido a Ti. Essa deve ser a nossa oração constantemente, irmãos. Louvar a Deus significa ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Eu queria fazer um desafio aqui para os irmãos. Comece a anotar cada murmuração no seu dia. Ande com uma pranchetinha, sei lá, ou um caderninho, ou no seu celular, anote. Murmurou, anote. Você não vai fazer a segunda. Na primeira você já vai querer parar. Porque isso é algo vergonhoso. Algo vergonhoso. E a gente sabe que está pecando quando murmura, mas por que então murmuramos? Por que então reclamamos? Ao invés de confiarmos e louvarmos ao Senhor e confiarmos no seu cuidado para conosco. Mas sabe onde tudo começa? No coração. Verso 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Meditação aí tem a ver com a atividade do coração. Meditar, seja agradável ao Senhor a minha meditação. Irmãos, se a gente se preocupar com a meditação do nosso coração, as nossas palavras glorificarão ao Senhor, nossas atitudes glorificarão ao Senhor, porque a boca fala do que o coração está cheio. As mãos agem de acordo com a determinação do coração, os pés caminham de acordo com a direção que o coração dá. Nós precisamos gastar mais tempo olhando para o nosso coração, conversando com o nosso coração, investigando o que está dentro de nós, o que está fervilhando em nosso coração. Nós precisamos gastar mais tempo peneirando os nossos pensamentos, provando os nossos pensamentos e ver que tipo de coisas andam passando pela nossa mente e que coisas deveriam estar fervilhando em nossa alma, a palavra de Deus, e não estão acontecendo, e não estão em nossa alma. Entenda, meu irmão, que não existe esse negócio de mente vazia. A oficina do diabo, até dormindo a sua mente trabalha. E Satanás, ele não usa espaços vazios, ele usa a tranqueira que está dentro do nosso coração. Agora, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, impactado com a glória de Deus, Satanás não encontrará nele brechas, não encontrará nele subsídios para usar contra a glória do Senhor e contra nós. Se você quer saber do que seu coração está cheio, dá uma olhada nas últimas páginas que você andou pesquisando na internet. As últimas conversas que você andou tendo nas redes sociais. Irmão, como está o seu coração? Como está o nosso coração? Seja-lhe agradável. Deus, o salmista falou da criação. Deus se agrada, Deus se alegra com as obras das suas mãos. Mas nós devemos desejar que Deus também se alegre ao olhar para o nosso coração e a meditação do nosso coração ser agradável a Ele. O último versículo deste salmo, parece que ele destoa de tudo que nós dissemos até aqui, né? Parece que ele foi pego de outro salmo e colocado aqui, parece que não tem nada a ver com esse salmo. Diz assim: desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Puxa vida, o salmista estava falando sobre a grandeza de Deus,
sobre a maravilha do poder de Deus e tudo mais, tal, e agora ele vem e diz assim, que desapareçam os perversos, os pecadores, que não sobrevivam os perversos, que eles morram. Não dava para terminar só com a parte final do verso 35, bendize a minha alma ao Senhor, aleluia. Não, irmãos, quem inspirou ele a escrever isso foi o Espírito Santo, e a razão disso é muito clara. Se tem algo que danifica a criação de Deus, quer seja a criação, a natureza, quer seja o coração do homem, quer seja o ser humano, essa coisa se chama pecado. E é por isso que é por isso que o Senhor Jesus virá para julgar a terra. É por isso que o Senhor Jesus Cristo virá para expurgar essa terra do pecado. E fogo do céu descerá sobre a criação e os elementos se desfarão abrasados, diz o apóstolo Pedro. Tudo isso aqui haverá de ser destruído pelo fogo, mas não vai ser uma destruição de aniquilação, vai ser uma ação purificadora. O fogo divino purificará as mazelas do pecado na natureza. Esse assunto eu já tenho sempre falado com os irmãos sobre isso. A Bíblia nos mostra que Deus haverá de restaurar a criação. Leia Romanos 8. A partir do verso 18, você vai ver. No Antigo Testamento existem várias passagens como essa, nos mostrando que a criação, tudo que Deus criou, Ele não vai simplesmente destruir. Se Ele quiser também, Ele pode. Ele é Deus, Ele faz o que quiser. Tudo é dele. Mas Ele vai expurgar, vai limpar a terra da podridão do pecado. Os pecadores, aqueles que passaram suas vidas zombando de Deus, estes desaparecerão, não subsistirão, não sobreviverão. Estes serão castigados por Deus. Obviamente aqui não está falando de aniquilamento dos ímpios, como algumas seitas heréticas ensinam por aí. Significa que da face da terra eles desaparecerão, serão lançados na condenação eterna, no fogo eterno, no inferno. Mas a criação será expurgada do pecado. Será uma volta ao Éden? Não sei. Será como era o Éden antigamente, no começo? Sim. No aspecto de ser santo, puro, sem pecado? Sim. Mas sem a possibilidade do pecado entrar novamente. Lá no Éden houve a possibilidade e o pecado entrou. Com a restauração de todas as coisas, o pecado ficará de fora. É isso que a Bíblia está dizendo. O pecado ficará de fora. Não terá acesso mais à criação do Senhor. E aí, o Salmo termina, bendize a minha alma ao Senhor, aleluia. Da mesma forma que ele começa, da mesma forma que começa e termina o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. O que não falta para nós são motivos para louvarmos o Senhor. Mas eu quero ainda reforçar, quero encerrar aqui, reforçando o verso 35. Eu pergunto a você, no dia da volta do Senhor Jesus, no dia em que tudo isso haverá de ser expurgado do pecado, eu pergunto, de que lado você estará? Você estará com Cristo e com a sua igreja? Ou você estará com os pecadores, que continuaram a sua vida no pecado, vivendo no pecado, deram as costas para Deus, e então serão lançados na condenação eterna? De que lado você está nessa história? Não é o lado que você quer estar, é o lado que você precisa saber que está. Eu estou deste lado, eu estou do lado de Cristo. Eu estou com o Senhor Jesus. Não, eu não sei, eu não sei se eu estou do lado de Cristo. Então fique sabendo, você está contra o Senhor Jesus. Porque aqueles que estão com Cristo sabem que estão com Ele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Ou seja, elas sabem de que lado elas estão.
De que lado você está? Você que me ouve. Você tem certeza mesmo que você está do lado de Cristo? O seu desejo é louvar o Senhor o tempo todo e viver para a glória de Deus, porque um dia você viverá na glória de Deus. O meditar do seu coração tem agradado ao Senhor? Não se engane, quem não se agrada de Deus hoje aqui, não terá o privilégio de se agradar dele na eternidade. A comunhão que os crentes terão com Cristo na glória, começa nessa vida. Quem não está em comunhão com Cristo aqui agora, com a igreja de Cristo, aqui e agora, não tem razão nenhuma de alimentar qualquer esperança de um dia estar com Cristo nos céus. Não tem razões para alimentar essa esperança. Que o nosso coração bendiga ao Senhor, constantemente. Que louvemos ao Senhor e que ao olharmos para a criação e tudo que Deus fez, sejamos gratos a Ele por revelar-nos tantas coisas maravilhosas, mas acima de tudo, sejamos gratos ao Senhor por nos revelar a salvação em Cristo Jesus, por nos enviar Jesus Cristo para morrer por nós e nos salvar e nos conduzir ao Pai e nos fazer andar na presença de Deus. Que assim seja, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendirei ao Senhor por toda a minha vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Ó Deus, permita que o nosso coração desfrute dia após dia, cada vez mais, da Tua glória, da Tua presença. E que a cada momento com o Senhor, queiramos ainda mais continuar em Tua presença e não sairmos da tua presença em momento algum e deixarmos de fazer aquilo que agrada ao Senhor em momento algum. Que o tempo todo o nosso coração seja, ó Deus, um altar onde o Senhor é louvado, o Senhor é adorado e engrandecido. Que o nosso coração seja, ó Deus, agradável ao Senhor, os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Ó Deus, pedimos isso a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.